Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, só se eu merecer, mas é importante para que essa plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos, né, fiel? Pra gente falar aí sobre a goleada do Corinthians diante do Inter, porque era para ser 6 gols, tá? O Corinthians aí, o juiz da partida validou 4 gols. Vamos falar muito sobre esta partida, Corinthians e Inter, e também sobre Dorival Júnior. Um treinador, sim, faz total diferença. Certo, fiel? Então já deixou o like? Já se inscreveu? Então vamos falar do nosso Coringão aqui, né? Primeiramente, eu quero iniciar já aqui falando, fiel, sobre o nosso treinador, para depois a gente passar para os jogadores, tá? Um treinador que jogou com um esquema diferente com o Novo Horizontino, jogou com um esquema diferente com o Inter, jogou com jogadores diferentes com o Novo Horizontino, um time totalmente reserva em uma estreia de Copa do Brasil, onde pegou todo mundo de surpresa, poupou seus titulares que entraram aí 100% descansados diante do Inter para fazer uma linda partida dentro de casa, dentro da Neoquímica Arena. Estreia do Dorival Júnior na nossa casa, né? Já conhecendo o Corinthians como tão forte é dentro da Neoquímica Arena, mas pelo menos voltando a ser forte aí com o Dorival Júnior organizando o time. Fiel, eu vou ser bem sincero para vocês aqui, quando o Dorival Júnior, principalmente no segundo tempo, que ele isola o André Carrillo lá na direita, praticamente virando um ponta direita, ele acaba com o Bernabé aí que, né, não achou o Carrillo em momento algum, e o Carrillo fez uma partidaça com o Dorival Júnior, e a visão do Dorival Júnior também. O Memphis jogou muita bola, o Yuri não vamos nem falar, Coronado, gol super importante. E também vamos falar também da nossa zaga, tá, fiel? Mas antes aqui, só para terminar o raciocínio sobre Dorival Júnior. Realmente, fiel, um treinador faz total diferença. Total diferença num time de futebol. E o Dorival Júnior está mudando esse time taticamente a cada jogo que ele joga. Jogadores também. Nos surpreendeu, por exemplo, com a saída do Fabrício Angileri, que poderia jogar, mas ficaria desgastado. E ele começa o jogo com o Hugo, depois faz a troca com o Matheus Bidu, que também fez uma ótima partida. Então é um treinador diferenciado. A movimentação dos jogadores, ele dá uma movimentação diferente para cada jogador que está em campo. Você vê um losango, você vê um 4-4-2, mas é com uma movimentação diferente, é com articulações diferentes. Realmente o Dorival Júnior fazendo um ótimo trabalho. Inclusive, um dos inscritos me deu uma ideia para mim fazer o campinho aqui, tá, fiel? Então, em vez de colocar o campinho na tela, eu vou comprar um campinho, que aí a gente faz esses rascunhos táticos aqui no campinho, na canetinha, que eu acho que fica até mais legal do que fazer explicando assim, tá? Então já pedi esperar chegar aí, a gente começa aí, né, o vídeo fazendo aí com esse novo campinho aqui para ficar mais, vamos dizer assim, mais autoexplicativo, tá? Mas Dorival Júnior tem total a mão do Dorival Júnior em cima desta partida do Corinthians. Fiel, vai chegar um dia que o Dorival Júnior vai errar. Vai chegar um dia que o Corinthians vai perder, obviamente, tá? Só que o que nós estamos vendo até esse presente momento é os jogadores que parece que estão jogando com muito mais gana, estão jogando com muito mais amor ao time. Olha, prestem atenção, fiel, o Dorival chega no Corinthians, primeiramente ele dá vida aos jogadores que já estavam cabisbaixos, os jogadores que estavam desanimados. Dorival Júnior chega lá e dá vida para esses jogadores no primeiro jogo. Não precisou nem colocar jogadores aí esporadicamente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, reveza aqui e entrando aos poucos. Não, no primeiro jogo do Dorival, ele chega e dá titularidade para todos os jogadores considerados reservas. Obviamente que foi aí um boom, né, fiel? E os jogadores, até os mesmos jogadores, devem ter surpreendido. Falaram, cara, estreia de Copa do Brasil, a gente que estava apagado com o Ramon Dias, Dorival está nos dando essa chance para jogar aí essa estreia de Copa do Brasil fora de casa. Então os jogadores abraçaram essa causa, estão animados porque sabem que vão ter chance de jogar. Matheus Bidu ganhou, o Hugo jogou, Matheus Bidu, isso dá moral pro treinador. O Dorival consegue fechar essa equipe do Corinthians, consegue unir esse grupo e os jogadores estão com o Dorival e Dorival com os jogadores, e isso sim que se faz um time bom e organizado. Pena, repito aqui, pena essas coisas que estão acontecendo extra-campo, que realmente só faltava isso tá em dia para o Corinthians aí tá vivendo
um bom momento, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo, tá, fiel? E agora, cara, vamos falar aí dos jogadores, né? Obviamente que os jogadores do Timão, tem muitos jogadores aqui com destaque, mas eu quero começar com o principal, tá? Quero começar com o principal e não é o Yuri Alberto, porque quando a gente tem uma zaga deficitária que sofre muitos gols, e apesar de ter tomado 2 gols em 7 minutos de jogo, que foi a virada do Inter, eu vi que a zaga do Corinthians jogou melhor do que nos outros jogos, tá? O André Ramalho e o Kaká estão jogando bem, inclusive o Kaká, eu tô gostando muito de ver o Kaká na mão do Dorival e quem sabe pode ganhar até essa titularidade, tá? No lugar do Félix Torres, aliás, já ganhou, na minha humilde opinião, pelo menos até o meio do ano, se chegar alguém aí, tá, fiel? E o André Ramalho tá fazendo partidas mais seguras. Cara, tô gostando do André Ramalho, tá? E contra o Inter foi a prova cabal que a gente precisava, tá? Porque, contra o Novo Horizontino não serve de parâmetro. Mas o Corinthians ganhou do Inter, do Roger Machado, que tava embaladíssimo, tá? O Corinthians ganhou de um time que é candidato a título. O Corinthians ganhou de um time que, se não for campeão, vai brigar com certeza aí para a Libertadores da América. Então, foi a prova que precisávamos para ver que esse time consegue jogar bem, que esse time consegue, este elenco que está aí, consegue aí demonstrar, vamos dizer assim, vontade de ganhar, consegue sim fazer boas partidas e a tendência é melhorar. Desculpa, Fel. A tendência é melhorar. Por quê? Porque o Dorival tá com poucos dias de trabalho no Corinthians, tá? Obviamente, conforme vai passando os dias, conforme vai passando os trabalhos, vai evoluindo esse time e cada vez vai ganhando mais a cara de Dorival Júnior. Então gostei do André Ramalho, apesar dos 2 gols, gostei também do Kaká. Memphis Depay jogou bola demais, apesar do gol mal anulado, na minha opinião, porque foi lá no campo de defesa, aí depois não foi uma ligação direta, tocou pro Coronado, que o Coronado acha o Carrídio lá na ponta direita, que faz um cruzamento, um golaço do Memphis. Acredito que não deveria ter anulado esse gol, mas é um juiz bastante fraco, mas ainda bem que ganhamos. Mas o importante também é que, apesar do gol, o Memphis Depay fez uma partidaça pelo Corinthians, tá? Já falei isso do Matheus Bidu também, que foi essencial no segundo tempo, um lateral aí que jogou bastante ofensivamente. O Inter com 1 a menos, o Corinthians precisava dessa impulsão, precisava jogar mais ofensivo e o Matheus Bidu fez essa posição muito e muito bem, tá, fiel? Não podemos negar o fato que o Matheus Bidu joga bem. Fiel, eu critico o Donelli, critico o Bidu, critico quem tiver que criticar. O Igor Coronado já critiquei muito. Quando tem que criticar, quando tem que elogiar, quando faz uma partida saudável, obviamente que a gente vai falar aqui também, tá? Inclusive, eu tô até curioso aí para saber qual o time que o Dorival Júnior vai escalar na Sul-Americana no meio de semana. Será que ele vem com o time titular? Será que ele vem com o time reserva? Será que ele vem com o time misto? Corinthians ainda que tem chance, o Dorival já deixou claro nas suas coletivas que vai priorizar todos os campeonatos, que com ele não tem dessa de priorizar um campeonato sim, um campeonato não, igual o Ramon Dias estava fazendo, tá, fiel? Aí, Matheus Bidu também fez uma ótima partida, como acabei de mencionar. Não podemos esquecer, cara, é brincadeira. É brincadeira, tá? Eu tô tão feliz com o gol do Igor Coronado que eu tô mais feliz com o Igor Coronado que com os 2, 3 gols do Yuri, que a gente já vai falar daqui a pouco, tá? Porque, já antecipando, né? Porque o Coronado fez o 4º gol, o último gol da partida, num passe do Thales Magno, uma arrancada lá praticamente atrás do meio campo, que ele ganha de 2 jogadores, faz esse passe pro Igor Coronado, e o Igor Coronado foi chegando perto do gol, eu falei, cara, esse cara não vai chutar? E de repente ele, o cara faz uma pintura, ele ameaça bater forte, porque o goleiro não estava em situação de você dar ali a cobertinha, totalmente adiantado. Ele ameaça bater, o goleiro agacha para fazer a defesa ou cai. Geralmente muitos goleiros fazem isso. E ele dá uma cobertura linda, uma calma que eu fiquei surpreendido. O Igor Coronado só faz golaço, tá? Óbvio que eu só critiquei ele. Eu não vou aqui mentir. Eu falei que o Igor Coronado não é jogador pro Corinthians. Eu falei que 2 milhões de reais pro Igor Coronado ele não merece, principalmente que é um reserva de um luxo gigante você pagar 2 milhões de reais para um reserva e continuar achando que 2 milhões de reais para um reserva não está merecido ainda o Igor Coronado, apesar do gol ganhar esses 2 milhões. Mas é um começo, é treinador novo, tem que ter sequência como titular, apesar de não ter jogado, mas tem que começar a jogar jogos como titular na equipe do Corinthians para ver do que ele está disposto e tem que aproveitar agora.
tem que aproveitar que o Rodrigo Garro está no departamento médico, porque conforme o Garro vai voltando, vai pegando o ritmo de jogo, obviamente que vai ficando mais distante para o Igor Coronado ele jogar na sua posição, a não ser que o Dorival Júnior encontre um jeito de jogar os dois jogadores juntos, tá? Inclusive, numa entrevista do Dorival Júnior, foi perguntado se era possível jogar Igor Coronado e Rodrigo Garro juntos, tá, fiel? E ele disse que, por causa que o Ramon Dias disse que os dois não tem como jogar os dois jogadores juntos, tá? E o Dorival Júnior também lembrou da época do Flamengo, porque quem colocou para jogar junto Pedro e Gabigol, que foi uma dupla de sucesso aí no ataque, foi o Dorival Júnior que conseguiu colocar, e ele menciona, me falaram também que não tinha como jogar Pedro e Gabigol, e lá no Flamengo ele conseguiu colocar esses dois juntos e deu bastante resultado. Quem sabe aí o Corinthians não caminha para jogar um Igor Coronado e Rodrigo Garro juntos, tá? O Flamengo, por exemplo, jogam Arrascaeta e Gerson, que são dois meias de totalmente ofensivos, tá? Com poucas características de marcação e consegue jogar com esses dois meias de criação e jogar muito bem. Quem sabe o Dorival não consegue colocar o Garro e o Coronado juntos, tá? Então parabéns pro Igor Coronado, de grande importância para ele esse gol, para ele o jogador também ganhar confiança, e aí é o Corinthians ganhando uma bela vitória. E é lógico que vamos falar aqui, não podemos esquecer do Yuri Alberto hat-trick. Muitas pessoas no comentário, tá, fiel? Eu guardo, eu comento, eu leio. Muitos comentários aí, o Yuri Alberto podia sair, porque ficou alguns dias sem fazer, porque errou alguns gols. O Yuri Alberto tem que sair do Corinthians. O Yuri Alberto vai com Deus, cansei de ouvir. E tá aí, cara. E não é só por causa desse jogo. Centroavante é assim. Fica 3 gols sem balançar a rede, por falta que o time também não estava jogando bem até a chegada do Dorival, e aí agora já começa a fazer a diferença novamente, porque ele é um centroavante muito bom, fiel. Apesar que ele joga mais hoje como ponta do que como centroavante, mas o Yuri Alberto é um baita jogador. Não podemos esquecer que ele foi artilheiro do Corinthians, foi artilheiro do Brasileirão no ano passado, fez um baita Brasileirão, então é um jogador que faz diferença. É um jogador que balançou a rede ontem 4 vezes, né? Foram 4? 4 vezes o Yuri Alberto balançou, uma estava impedido, infelizmente. E aí, é um jogador que está fazendo diferença para o Corinthians e ontem fez 3 golaços. Até o gol de pênalti do Yuri Alberto foi golaço. Então, parabéns para o Yuri Alberto, serve para o jogador ganhar mais confiança. Espero que chegue no meio do ano ele consiga ficar no Corinthians. Principalmente com o Dorival Júnior, essa fase dele melhorar. Obviamente que vai ter esse assédio de fora, mas é absolutamente normal, tá, fiel? O que me preocupa mesmo nessa situação é que o Corinthians resolva de vez essa situação do Augusto Melo, tá? Se ele vai ter que responder pelos seus erros ou se vai ser inocentado, para que o Corinthians possa seguir firme aí, sem grandes escândalos, né, fiel? Vamos dizer assim, tá? Então, ótima partida do Corinthians. Na minha opinião, goleada, né? Não sei se vocês conhecem aí o Fabiano Baldasso, que é um colorado doente. Um cara, gosto dos vídeos dele, gosto de ver ele nervoso. Então, se você conhece também aí, vai lá dar uma conferida, porque é muito bom ver o Baldasso chorar as mágoas quando o Corinthians ganha, tá? E fiel, no mais, hoje à tarde eu trago outro vídeo para vocês aqui, falando muito sobre o Corinthians. Tem algumas informações que estou esperando se confirmar aí na parte da tarde, tá, fiel? Então, 6 horas da tarde, o Corintianeiro traz mais um vídeo aí pra vocês, cheio de informações do Timão. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então, meu muito obrigado por tudo mesmo, com Deus no coração, que vocês possam ter um ótimo domingo abençoado, cheio de saúde. Certo, fiel? Meu muito obrigado e vai Corinthians!